Ruínas no interior de São Paulo revelam um segredo guardado há mais de meio século. Um reduto de nazistas que faziam meninos negros de escravos. Um pedaço sombrio da história do Brasil descoberto por acaso. Veja com Roberto Cabrini na reportagem da semana. São Paulo, às margens do rio Paranapanema, marcas de um passado brasileiro inquietante. Um episódio sombrio e desconhecido da maioria dos brasileiros. A relação entre o nazismo devastador, seu líder, suas ideias, seu legado de execuções em massa, seus campos de concentração e um esquema racista que floresceu em solo brasileiro. Esse é o local. Estamos na Fazenda Cruzeiro do Sul, no interior do estado de São Paulo. Aqui, praticamente sem querer, um homem simples da região, um tropeiro, desvendou uma página oculta da história do país. Tudo começa a partir da descoberta de tijolos como este, tijolos com marcas características, a suástica nazista. Na pequena campina do Monte Alegre, sudeste do estado de São Paulo, todos conhecem José Ricardo Maciel como Tatão. Tropeiro de barba singular, de braços rústicos e vigorosos e visível sabedoria popular. Ao reformar o chiqueiro da Fazenda Cruzeiro do Sul, ele puxa o fio da meada de uma história dramática vivida no Brasil. E quando eu tranquei a porcada aqui dentro, na briga dos porcos, eles derrubaram a parede. Aí eu fui correr atrás do porco, quando vi, aí deu impacto. Parou, deu gelo na barriga, falei, nossa, não é possível, o que pode ter acontecido aqui, né? E quando você viu esse símbolo aí, você pensou em quê? Ah, já na desgraça que isso aconteceu no mundo, né? Você já ligou isso ao nazismo? Com certeza. Você já identificou a suástica nazista, então? De imediato identifiquei que aqui tinha alguma coisa a ver com o passado podre da história, né? Saí procurando o porquê desse tijolo estar aqui dentro. Tatão ficou viúvo e avançou em suas apurações ao se unir com a viúva de um filho adotivo da família Rocha Miranda, a proprietária da Fazenda Cruzeiro do Sul. Esse símbolo já existia em alguns outros lugares, né? Aí que ele, muito curioso, né, foi passando a curiosidade para mim também. Na fazenda, Tatão encontra outra prova do nazismo na região. Muitas fotos, o gado marcado na anca, suástica nazista, na anca do gado. E eles levavam esse gado para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para disputar prêmio, que era um gado Nelore de primeira qualidade, né? E o touro Nelore, vaca Nelore, ia com a marca da suástica nazista na bunda. Gente, eles estavam petulantes demais naquela época. As descobertas de Tatão não param. Um ambicioso projeto agropecuário com inspiração do fascismo e do nazismo e estrutura de ferrovia, moinhos e pioneiros silos aéreos para armazenamento de grãos. Tudo distribuído em 16 mil alqueires. Tinha até campos de aviação. Porque não tinha vindo ainda as carroças de pneu, era roda de ferro. E eles já desciam de avião, vinha do estrangeiro de avião, aí fazia furor de 3, 4 aviões, festa de doutores, né? Então eles eram importantes. Uma história dos tempos em que vários municípios desta região viviam sob forte influência do Partido da Aliança Integralista Brasileira. Um partido que tinha muitas de suas ideias nacionalistas marcadas pelo pensamento nazi-fascista. O pensamento efervescente em uma Europa pré-guerra. Uma história de simpatizantes nazistas que mantinham órfãos negros como escravos, usados à exaustão em trabalhos forçados. Tudo vai ficando mais claro a partir da localização de sobreviventes que perderam bons anos de suas vidas nesta fazenda. Nesta mesma região encontramos seu Aloísio Silva, 85 anos, fala mansa. Aquilo ali é a balança pesada, um gado. Olhar amigo, agricultor de profissão,
órfão de origem. Ele é sobrevivente da fazenda, onde os tijolos com suásticas foram encontrados. Lá era apenas um número. Meu número era 23. Ao nos contar sua história, seu Aloísio, o 23 da fazenda, vai resgatando um Brasil poucas vezes lembrado. A gente trabalhava demais, não? Sei. Fora do normal. E o senhor não tinha liberdade? Não tinha liberdade. Uma viagem no tempo ao Brasil dos anos 30 e 40. No livro Caça às Suásticas, a historiadora Ana Maria Dietrich relata que até 1942, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra, aderindo aos aliados, as ideias do nacionalsocialismo de Adolf Hitler circulavam livremente em território brasileiro. No Brasil se construiu o maior partido nazista entre todos os 83 que existiam então fora da Alemanha. Os nazistas se agruparam como partido em território brasileiro durante 10 longos anos, de 1928 a 38, e chegaram a ter 2.900 membros em 17 estados. Os documentos reunidos pela historiadora comprovam. Aqui a inauguração da sede do Partido Nazista em Presidente Venceslau, interior de São Paulo, anos 30. Convites para reuniões, cartões postais com a imagem de Hitler. Os nazistas tinham até mesmo jornais próprios como este. Na década de 30 e 40, que eles usavam os estádios de futebol de São Paulo, do Canindé, por exemplo, para fazer uma grande manifestação em prol do nazismo. Ativa também era a juventude hitlerista no país. Nessa foto tirada em Presidente Bernardes, interior de São Paulo, crianças e um patriarca, todos brasileiros descendentes de alemães, exibem sua devoção. A continência nazista. E em cima a frase em alemão. Sob a Alemanha vive a vitória. Sob o Führer vive a vitória. As próprias crianças eram chamadas a participar dessa propaganda com a juventude hitlerista. Tudo concorria a favor de projetos como o que estava em curso nas fazendas do interior de São Paulo. Seu Aloísio observa atentamente a chegada do trem na estação de Campina do Monte Alegre. Em novembro de 1933, foi aqui que ele desembarcou e começou uma história a qual iria marcar sua vida para sempre. Ele foi um dos 50 meninos negros retirados de um orfanato no Rio, a antiga capital federal, e enviados a fazendas da região, a Cruzeiro do Sul, da família Rocha Miranda, a principal delas. Operação que trazia menores iludidos por um paraíso que nunca existiu. Quando o senhor chegou aqui, o que o senhor achava que estava à sua espera? A melhor que ele prometeu lá no Rio para nós. Prometeram o quê? Que nós ia andar de barco, andar a cavalo, criar passarinho. Prometeram que nós ia viver uma vida de rico aqui. E o senhor tinha, na verdade, o que aqui? Uma enxada que acabar para arrancar praga no campo. Sem liberdade? Sem liberdade nenhuma. Virei um escravo. Estrada vicinal rumo à fazenda Cruzeiro do Sul. Há muitos anos, seu Aloísio não pisa no lugar onde viveu tantos anos de sua adolescência e juventude. Ele se emociona. As imagens vão voltando à cabeça. Como é que era a vida do número 23 aqui? Minha vida aqui era sacrificada. Como é que eles falavam? Chamava o 23, vem aqui. Você vai lá em tal lugar lá, para falar para tal fulano, isso, aquilo. Vem. O seu nome era praticamente 23? Era. E todos os garotos tinham um número? Todos, é de 1 a 50. Confinados, eles não tinham saída. Uma rotina pesada, desumana. No começo, a mão da gente sangrava. Porque a gente não sabia o que era inchada, nada. Lá no Rio era só estudar e brincar. Vigiados, sem liberdade, constantemente punidos com pesados castigos. Uma vez, seu Aloísio foi preso. A prisão era improvisada em silos como este.
Escravos em um país que oficialmente tinha abolido a escravatura no século anterior. O senhor tentou fugir? No começo foi, mas depois... Os outros meninos planejaram uma fuga? Era tudo combinado, né? E não deu certo? Mas não deu certo. Por quê? Por causa do tutor ter o aparelho de cachorro ensinado ali. Ah, tinha cachorro ensinado? Tinha. É uns cachorros grandes. Os cães pegaram? Até o nome do cachorro macho era Veneno. E da cachorra era Fiança. E quando o senhor tentou fugir, o senhor apanhou muito depois? Nossa. Como é que foi? O senhor apanhou de que jeito? Foi na palmatória? Palmatória e fio de máquina de mulher costurar. Quando os patrões chegavam, o senhor era obrigado a fazer alguma coisa? Era. O que o senhor era obrigado a fazer? Era fazer na rua. Como é que era? Um cumprimento? Na rua. Se o senhor não fizesse isso? Já chamava a atenção, né? Como é que era mesmo? Na rua. Porque o alemão é Hitler, né? Mas cumprimento dos integralistas. Era na rua. As marcas ocultas do nazismo no Brasil. O historiador Sidney Aguilar, da USP Unicamp, se tornou o maior especialista sobre tudo o que aconteceu na fazenda Cruzeiro do Sul. Professor, que Brasil era esse onde era possível que meninos virassem números em uma fazenda repleta de suásticas? Era um Brasil cujas elites intelectuais, econômicas e políticas aceitavam a lógica racial, aceitavam a ideia de que a construção da nação passava por uma espécie de aprimoramento das raças, aquilo que era conhecido na época como eugenia. Hitler tinha planos para o Brasil. As pesquisas revelam que núcleos nazistas como esse, aqui no interior do estado de São Paulo, na década de 30, faziam parte de um projeto audacioso de Adolf Hitler, a construção da Alemanha Antártica, a partir do domínio de territórios na América do Sul. A Alemanha planeja construir um vasto império na América do Sul, diz esse panfleto, distribuído por ingleses em 1940. A propaganda antinazista tinha o objetivo de tirar o Brasil da neutralidade em relação à guerra, o que só aconteceria 2 anos depois. Não existem documentos que comprovem a intenção do Terceiro Reich de invadir o Brasil. Mas são muitas as indicações da importância estratégica que Hitler identificava na América do Sul. Eu acredito que conforme as pesquisas estão caminhando dos anos 80 para cá, se revela cada vez mais uma proporção que até algumas décadas nós não tínhamos ideia. Os herdeiros atuais da fazenda não gostam de falar sobre o passado da Cruzeiro do Sul. E chegam até a negar que um dia seus antepassados foram movidos pela ascensão do Terceiro Reich. Eu tenho eles como pessoas maravilhosas. Então, eles não partilharam da loucura Hitler, em hipótese alguma. Aqui não tinha nada que focassem eles para o lado do mal. A concepção que eu tenho é essa. A concepção que ela tem, mas por outro lado, Fernandinha Beiramar financia creches com o dinheiro do mal. Quando atingiu a maioridade, seu Aloísio recuperou a cidadania. Mas a essa altura, ele já se sente parte do lugar. E jamais abandonou as proximidades da fazenda, onde era apenas o 23. Agora que eu estou sendo feliz, mas antigamente era revolta e ainda sou revoltado ainda. Até hoje? Até hoje. Quando vem no meu pensamento aí, eu fico meio descontrolado. Aqui nesse local, na década de 30, registros de jantares e festas com até 3.000 pessoas. O que sobrou de onde era a sede da fazenda é hoje apenas um casarão em ruínas. Nesse local, é impossível deixar de refletir no que teria acontecido se a Segunda Guerra Mundial tivesse outros vencedores. O Domingo Espetacular termina agora. Outras notícias.